Olá, colegas! Tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre matemática, trigonometria e números complexos. Em vídeos anteriores falei sobre trigonometria, mas eu não cheguei a falar sobre os números complexos e nem resolvi algum exercício, sobre esse tema. Então, nesse vídeo falarei, sobre esse assunto e resolverei alguns exercícios sobre os números complexos. Então, gente, fiquem com o vídeo a seguir. Então, lá pelo século XVII, para resolver problemas como esse aqui, olha, x ao quadrado menos 10x mais 40. Esse tipo de problema era coisa como, por exemplo, eu tenho uma quantidade x, eu multiplico por ela mesmo, então seria x vezes x, é igual a x ao quadrado, tá? Subtraio de 10 vezes a quantidade e somo com 40. Resolver problemas desse tipo, tá? Poderia ser escrito dessa maneira aí, através de uma equação, tá? E para resolver essa equação, teria que encontrar o valor de x. Então, os matemáticos daquele tempo, eles resolviam dessa forma aqui, olha. Eles completavam o quadrado, faziam x menos 5 ao quadrado menos 25 mais 40. Por que eles faziam isso? Porque isso aqui, essa equação, é a mesma dessa. Eles souberam uma ajeitada. Resolvendo esse quadrado, será quadrado do primeiro, tá? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E essa parte aqui repete, menos 25 mais 40. Então, vai ser x ao quadrado, tá? Menos 10x, multiplicando aqui, 2 vezes 5 dá 10, mais 25, menos 25, mais 40. Corta esse com esse, que são simétricos, vai ficar x ao quadrado, menos 10x, mais 40. Então, observa-se que essa equação aqui é a mesma dessa, ou seja, não vai alterar a equação se eu escrever ela dessa maneira. Mas ele escreveu dessa maneira porque ele queria fazer o seguinte, tá? Ele queria fazer assim, olha, x menos 5 ao quadrado, menos 25 mais 40, vai ser mais 15, não é? Então, ele queria fazer isso. Ele queria fazer essa subtração aqui. Menos 25 com mais 40. E deu mais 15. Igual a zero. E fazer x menos 5 ao quadrado é igual a menos 15, que passa para o outro lado negativo. Então, x menos 5 é igual a raiz quadrada de menos 15. Ou seja, x é igual a 5, porque passa positivo, Ele está aqui negativo, passa positivo. 5 mais raiz quadrada de menos 15. Então, para achar esse valor aqui, 40, ou seja, dividir o 10 em dois termos, que o produto dá igual a 40, eles encontravam dessa maneira. Eles faziam o seguinte: 5 mais raiz de menos 15 vezes 5 menos raiz de menos 15. Tá? 5 vezes 5 é 25. 5 vezes menos raiz de menos 15 vai dar menos 5 raiz de menos 15. Mais com mais, aí vai ficar menos raiz de menos 15 vezes 5 vai ser o quê? Mais 5 raiz de menos 15. Tá? Mais com menos dá menos. Raiz de menos 15 vezes raiz de menos 15 vai ser menos 15, Com esse menos daqui vai ser mais. Mais 15. Como esse aqui é simétrico desse, corta, tá? 25 mais 15 é igual a 40. Então, ele conseguiu, criar dois números, tá?
de 10, né? Criar dois números que multiplicado dá igual a 40. Tá? Mas veja que quando ele tira esses números negativos de dentro da raiz, não aparece aí os números complexos, né? Ele tira como se fosse isso mesmo aí, né? Menos 15. Agora eu vou apagar aqui para mostrar para vocês como a gente resolve essa equação da maneira atual, ok? Colocando lá o i no final. Bem, aqui essa equação temos que A é igual a 1, B é igual a menos 10 e C é igual a 40. Então vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado vai ser menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 40. Então, delta é igual a menos 10 ao quadrado vai ser igual a 100. Menos 4 vezes 1 vezes 40 dá 160. Então, delta vai ser igual a menos 60. Certo? Eu vou sempre apagando, tá, gente? Porque o quadro é pequeno e fica difícil para fazer tudo assim sem apagar. Mas eu sei que o meu delta aqui é menos 60. Então, vou achar o x' e x'. X' é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, o x' vai ser igual a menos b, menos com menos dá mais. Então, vai ser igual a 10, mais raiz quadrada de delta, que é menos 60, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, vai ser 2 aqui. Então, o x' vai ser igual a 10 mais, olha, números complexos. No lugar desse menos, que é assim, é como se tivesse menos 1 aqui, tá? Menos 1 vezes 60. Então, no lugar do menos 1, eu vou colocar i ao quadrado. Então, vai ser 60 vezes i ao quadrado. É assim que resolve. Sobre 2. Certo? Só que aí eu posso cortar esse cara aqui com essa raiz aqui, o índice da raiz, não é? E tirar ele da raiz. Então, vai ser 10 mais raiz de 60 vezes i sobre 2. E posso ajeitar um pouco mais, né? Dividir aqui, vai ser 5 mais raiz de 60 sobre 2i, tá? Só que temos o conjugado, que é a raiz, né, simétrica. Então, vai ser 5 menos raiz de 60 sobre 2i. Então, essas que vão ser minha raiz, tá? 5 mais raiz de 60 sobre 2i, 5 menos raiz de 60 sobre 2i. Certo? Agora, tá? Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de uma raiz, de uma equação, né, de segundo grau, que eu tenho raiz complexa. Certo? A equação é o seguinte: x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá? Onde a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c é igual a 5. Resolvendo essa equação, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado vai ser igual a menos 2 ao quadrado, né? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, vai ser igual a 4. Menos 4 vezes 1, vezes 5 é igual a 20. Tá? Então, meu delta vai ser igual a menos 16. Certo? Então, vamos agora achar o x' e o x'. O x' vai ser menos b, menos com menos dá mais. Então, vai ser igual a
2, mais raiz quadrada de delta, que é menos 16, sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, que é 2. Então, agora vamos lá. Como é que a gente vai tirar esse número aí da raiz? Como eu falei no exemplo anterior. Aqui é como se fosse menos 1 vezes 16. Então, no lugar do menos 1, a gente vai colocar i ao quadrado, ou seja, vai ser 16 vezes i ao quadrado, dividido por 2. Mas aí o 16 ele tem uma raiz quadrada, né? Então eu posso tirar da raiz tanto o 16 como o i ao quadrado. Tá? Então eu vou ter que o meu x', ele vai ser igual a 2 mais 4i, não é? 4i sobre 2. Mas eu posso simplificar, né? 2 dividido por 2 dá 1, mais 4 dividido por 2 dá 2. Então a minha raiz vai ser essa. 1 mais 2i. E a outra raiz, que é o x2, né? O x2 vai ser igual a 1 menos 2i. Certo? Dessa maneira que a gente encontra nessas raízes complexas, uma equação de segundo grau. Agora vamos ver como é que fica essa equação no gráfico, né? Ali no plano complexo. Temos o seguinte, que no plano complexo, eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Tá? Aqui o eixo x é igual ao eixo real e o eixo y igual ao eixo imaginário. As minhas raízes eram 1 mais 2i e a outra raiz é 1 menos 2i. Aqui é a origem, tá? Então, o meu 1 real tá aqui no x, tá? Aqui é o 1. E para o 2i, tem aqui, olha, no plano imaginário. 1, 2. Aqui é o 2i. Junta os dois aqui, eu tenho esse ponto aqui, que é 1 mais 2i. Certo? E agora, para a parte negativa, né, do imaginário, eu conto também 1, 2. Aqui vai ser 2i. O menos 2i, tá? Que vai ser, então, 1 mais, quer dizer, 1 menos 2i. Ok? É dessa maneira que a gente representa aqui, né, no plano imaginário, né, no plano complexo, as duas raízes, os dois números. Gostaria de dizer que quem é esse i? O i é igual, tá, a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, i ao quadrado é igual a menos 1. Certo? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, para calcular quem é, por exemplo, i ao cubo, i à quarta, a gente faz assim, ó. Aqui, desculpa, é i. I ao quadrado. Então, quem é i elevado a 1? É o próprio i. Quem é i elevado a 0 é igual a 1. Quem é i ao cubo? I ao cubo é i ao quadrado vezes i. Ora, quem é o i ao quadrado? I ao quadrado não é igual a menos 1? Então, vai ser menos 1 vezes i. Ou seja, i ao cubo vai ser menos i. Deixa eu apagar aqui e colocar. Ou seja, o i ao cubo vai ser menos i. E quem é i à quarta? I à quarta vai ser i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado vezes i ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1. Vai ser igual a 1. Ou seja, i à quarta vai ser igual a 1. E assim sucessivamente. E a quinta, quem é i à quinta? I à quinta pode ser i à quarta vezes i à quarta vezes i, não é?
sendo que o I é igual a 1, né? Bem, gente, então, quer dizer, I é igual a I. O I é igual a I, mas você pode fazer também, ó, e a quinta. Ó, e a quinta pode ser I, a terceira, vezes I ao quadrado. Quem é o I à terceira? Não é o menos I? Quem é o I ao quadrado? Não é o menos 1? Então, vai ser menos com menos, vai dar mais, I vezes 1 dá I. Então, vai ser I. E a quinta vai ser igual a I. Certo? Então, gente, assim que a gente resolve essa parte de substituir ali dentro da raiz, tá? O I. Agora, vamos ver aqui, nesse plano cartesiano, que é o plano complexo, né? Quem são o módulo e o argumento? Como é que a gente acha o módulo e o argumento? Deixa eu apagar logo aqui tudo. É o seguinte. Temos aqui esse eixo, né? Do X e do Y, certo? Temos aqui o ponto zero. E aqui o ponto A. E vem aqui um ponto B. Tá? Juntando esses dois pontos, eu tenho o meu ponto P. Aí eu vou traçar uma reta de O até P, tá? Vou chamar isso aqui de Rho, certo? Eu tenho um ângulo também aqui, olha, θ, que é um ângulo nesse sentido aqui, anti-horário. O ângulo θ. Então, gente, é o seguinte, esse P é o ponto AB, tá? Quem é o módulo? Que é essa distância de OP aqui, que é esse Rho, quem é esse módulo? Tá? Aí a gente, para encontrar esse módulo, nós aplicamos o teorema de Pitágoras, tá? Que esse Rho ao quadrado vai ser igual, tá? O A ao quadrado mais o B ao quadrado, certo? Então, esse Rho aqui, Rho ao quadrado, que é o módulo, ele vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, o meu número complexo Z, o módulo do meu número complexo Z, ele vai ser igual ao módulo de A mais o módulo de B, certo? Que vai ser igual a essa distância aqui, Rho, né? Que é igual a raiz quadrada ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, essa distância aqui, que é o módulo, e eu represento dessa forma, tá? A ao quadrado mais B ao quadrado, e também dessa forma, módulo de A mais B, que é igual ao módulo de Z. Ok? Então, esse aí é o módulo do meu número complexo, representado dessa maneira. Agora eu vou apagar para falar sobre o argumento, certo? O argumento é esse ângulo aqui, tá? Formado pelo ponto P, 0 e X, aqui, no sentido anti-horário. Esse aqui é o meu argumento, que eu chamo de θ é igual a argumento de Z, tá? No número complexo. E tem a condição, né, que θ, ele tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π.
certo? Então, cosseno de teta vai ser igual a dividido, tá? Aqui pelo ρ, que é minha hipotenusa, tá? O cosseno é esse cateto aqui, né, dividido pela hipotenusa. E o seno desse meu argumento, θ, vai ser o B dividido pela hipotenusa, tá? Vou apagar bem aqui. Logo, o que eu posso concluir disso, tá? Que o meu número complexo Z, tá? Ele vai ser, ou melhor, o meu A vai ser igual, tá, a ρ vezes o cosseno de θ. E B será igual a ρ vezes o seno de θ, certo? Até agora vocês estão entendendo, né? Se não estiver entendendo, pode fazer pergunta nos comentários. Bem, gente, agora a gente já pode encontrar a forma trigonométrica, tá? Eu vou apagar aqui. Então, vamos apagar aqui. Eu vou colocar novamente a fórmula aqui para a gente entender. Cosseno de θ é igual a A sobre ρ. E o seno de θ é igual a B sobre ρ. Certo? Isso aqui implica, né, que o meu A é igual a ρ vezes o cosseno de θ. E o B é igual a ρ sobre o seno de θ. Agora, a gente vai substituir, tá, nessa fórmula aqui, do número complexo, que é igual a ZA mais BI, tá? Que é o A, ρ cosseno θ, tá? O A vai ser ρ cosseno de θ mais, quem é o B? Rho seno de θ vezes I, tá? Então, eu posso escrever da seguinte forma, tá? Colocar em evidência o ρ, fazer cosseno de θ mais I seno de θ, certo? Então, essa daí é a minha fórmula trigonométrica. Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui no quadro, tá, as operações na forma trigonométrica. Eu não vou resolver, eu não vou demonstrar cada uma delas, ok? Mas eu vou colocar aqui, tá, que é a multiplicação, as formas, as operações da forma trigonométricas. Operações na forma trigonométrica. Tá? A multiplicação é o Z1 vezes o Z2, tá? Que vai ser igual a P1, ρ1, tá? ρ2, cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. Essa daí é a forma da multiplicação, tá? A divisão que é Z1 dividido por Z2. Ou seja, ρ1 dividido por ρ2.
que vai ser o cosseno de θ1 menos θ2 mais I seno de θ1 menos θ2, tá? É a divisão. Agora, a potenciação. A potenciação é Zn é igual a ρn vezes o cosseno de nθ mais I seno de nθ. Essa daí é a potenciação. Agora, eu vou colocar radiciação. A gente vai resolver um exercício daqui a pouco sobre a radiciação. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar essa fórmula de radiciação. Que diz o seguinte. Que é o W, K é igual a raiz enésima de Z é igual a raiz enésima de ρ vezes o cosseno de θ mais 2kπ sobre N mais o I seno de θ mais 2kπ sobre N, tá? Ficou esquisito aqui, não deu pra escrever muito bonitinho, mas é essa fórmula aí que a gente vai resolver o exercício daqui a pouco. Ela diz o seguinte: todo número complexo Z diferente de zero tem exatamente N raízes enésimas, ok? E aqui no ciclo trigonométrico, aqui no ciclo, né? Diz o seguinte, tá? Que como a raiz enésima de ρ é constante, os argumentos diferem, né, de 2π sobre n para valores consecutivos de n, conclui-se que as imagens das n raízes de um número complexo são vértices de um polígono regular. Ou seja, a gente vai fazer um polígono, né, regular, e a raiz, ela vai ser vértice dele, né? Nós vamos ter essas raízes aqui. N raízes. Certo? Ou seja, elas são vértices de um polígono regular de N lados inscrito numa circunferência de centro na origem e raio, tá? Vai ser o centro na origem. E esse raio aqui, certo? Vai ser a raiz enésima de ρ, tá? Esse raio aqui. Tendo uma das raízes o argumento θ sobre N. Então, uma das raízes, tá? Vai ser o ângulo θ sobre N. Ok? Então, gente, vamos fazer um exercício para entender melhor isso que eu acabei de falar. Tá? Vou apagar aqui. O exercício diz o seguinte. Deixa eu pegar um giz aqui. Tá? Calcule a raiz complexa de x elevado a 12 menos 1 igual a 0. Tá? Uma das maneiras que a gente pode resolver isso aí é dessa forma aqui, como eu vou fazer. Pega a equação x elevado a 12 menos 1 é igual a 0. Faz x a 12, passa o menos 1 para o outro lado. E encontra a raiz 12 de 1, tá? Ou seja, vai ser igual a mais ou menos 1. Aqui nesse meu ciclo, tá? Eu tenho aqui
meu eixo x e y. E eu tenho a raiz aqui, olha, 1 e aqui o menos 1, que aqui vai ser mais ou menos 1. Então, eu já achei as duas raízes, né? Porque eu quero 12 raízes, eu achei duas. 1 e menos 1, ou seja, a minha x1 vai ser igual a 1 e a minha x7 vai ser igual a menos 1. Vou explicar agora para vocês como fazer esse exercício. Toda circunferência ela tem 360 graus. Então, você divide por 12. Você vai achar 30 graus. Ou seja, divide pelo N aqui, número de raízes que você quer achar. Então, você achou 30 graus. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir essa circunferência em 12 ângulos de 30 graus. Olha, 30 graus, esse primeiro vai ser o x2. Aí você divide mais um aqui, vai ser o x3. Tá? Ou seja, quando for 60 graus, vai ser o x3. Aqui vai ser 90 graus, tá? Vai ser o x4. Aqui vai ser o x5, tá? Vai ser 120 graus. O x6 vai ser 150 graus. O meu x7, eu já achei, olha, o x7 já achei, que vai ser o 180 graus. O x8 vai ser 210 graus, tá? O x9 vai ser 240 graus. O x10 vai ser 270 graus. O x11 vai ser 300 graus. X11, x12 vai ser 330, né? E o último ângulo, né, que fecha aqui, que retorna para a origem, vai ser 360 graus. Tá? Então, eu vou ter que encontrar esses 12, né? Mas eu já achei dois. Foi o x1 e o x7. Então, gente, vamos lá fazer isso aí. Ou seja, de 0 graus eu tenho a raiz menos 1. E de 180 eu tenho, quer dizer, de 0 graus eu tenho a raiz 1 e de 180 a raiz menos 1. Tá? Então, eu vou, para resolver esse exercício, eu vou usar essa fórmula, né? Raiz enésima de Z é igual a raiz enésima de Rho, tá? Isso aqui vezes, tá? O cosseno de θ mais 2k π sobre n mais o seno de θ mais 2k π vezes i. Tá, isso aqui sobre n. Ok? Então, a gente viu que quando é a raiz 12, tá, de 1 vai ser igual 1 e menos 1, né? Então, a gente já achou para 1. Certo? A raiz 12. Sabendo-se que o k, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 11. Certo? Então, vamos achar agora o meu x2. Eu já achei o x1, que é 1. E vamos achar o x2. Que vai ser igual, tá, a cosseno de 30 graus dividido por 12 mais o seno de 30 graus dividido por 12 vezes i, tá? Então, vamos lá. Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2, tá? Então, a gente coloca aqui raiz de 3 sobre 2 sobre 12, mais o seno de 30 graus é meio. Meio sobre 12 e
Como é que se resolve isso aqui? Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, ou seja, raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a raiz de 3 sobre 24. Ou seja, o meu x2 é igual a raiz de 3 sobre 24 mais 1 sobre 24. E, tá? Agora, vamos achar o x3. O que é o x3? O x3 vai ser cosseno de 60. Cosseno de 60, porque, como eu falei para vocês, a gente vai calcular em todos os ângulos. Calculamos aqui o zero, né? O ângulo zero, que foi o 1, que foi o x1. Agora, o x2 foi o 30 e o x3 agora vai ser o 60 graus, certo? E assim a gente vai calculando. Então, agora o x3 vai ser cosseno de 60 dividido por 12 mais o seno de 60 graus dividido por 12 vezes i. Agora, quem é o cosseno de 60 graus? É meio. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Dividido por 12. Mais, quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Dividido por 12. E então, x3 vai ser igual a 1 sobre 24 mais raiz de 3 sobre 24 i. Certo? Vou apagar aqui. Ou seja, o x3 vai ser 1 sobre 24 mais raiz de 3 sobre 24i. Pode ser que vocês não consigam entender, né? O que eu estou escrevendo. Então, eu estou falando para vocês poderem confirmar aí, tá? Quando vocês estiverem fazendo, confirmar. Então, agora vamos para o meu x4. O x4, ele vai ser igual, tá? Cosseno de 90 graus sobre 12, mais o seno de 90 graus sobre 12 e... Mas cosseno de 90 graus é zero, então isso aqui tudo sai. Tá? O que vai restar vai ser seno de 90 graus, tá? Que vai ser 1 sobre 12. Tá? Seno de 90 vai ser 1, e aí o 12 repete aqui, i. Tá? Ou seja, x4 vai ser 1 sobre 12, i. Agora vamos ver o x5. O x5 vai ser cosseno de 120 graus sobre 12, mais o seno de 120 graus sobre 12 e o cosseno de 120 graus é menos meio, tá? Então, o x5 vai ser igual aqui, menos meio sobre 12, mais o seno de 120 graus, ele vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Dividido por 12 e aqui. Então, fazendo o cálculo, né, vai ficar 1 sobre 24 mais raiz de 3 sobre 24 e aqui na frente tem menos, tá? Ou seja, o meu x5 vai ser menos 1 sobre 24 mais raiz de 3 sobre 24i. Agora, vamos ver o x6. O x6 vai ser o cosseno de 150 dividido por 12 mais o seno de 150 dividido por 12i. Tá? Que vai ser igual raiz de 3 sobre 24 mais 1 sobre 24. Ou seja, raiz de 3 sobre 24 mais 1 sobre 24. Tá? Tô colocando logo o resultado aí. Que vai ser o meu x6, tá? Ou melhor, menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 3 sobre 24 mais 1 sobre 24i. Agora, gente, quem vai ser o meu x7? Eu vou apagar aqui. Antes eu vou falar novamente. O x6 vai ser menos
raiz de 3 sobre 24 mais 1 sobre 24 e, certo, x6. Agora, quem é o meu x7? Lembra que o x7 a gente já encontrou, porque foi aquela raiz lá, né, que a gente achou. Foi aqui, o x7, foi 180 graus, tá? Que foi o menos 1, tá? Então, o x7, coloca aí, menos 1. Agora o restante, gente, o x8, x9, x10, os outros eu vou só colocar aqui o resultado, tá? Olha, o x8 é igual raiz de 3 sobre 24 menos 1 sobre 24 e, tá? Esse é o meu x8. O meu x9 é igual a 1 sobre 24 menos raiz de 3 sobre 24 e o x10 é igual a menos 1 sobre 12 e x10. O x11 é igual a menos 1 sobre 24 menos raiz de 3 sobre 24 e esse é o meu x11. E o x12? O x12 é igual a menos raiz de 3 sobre 24 menos 1 sobre 24 e, certo? Então, gente, dessa forma a gente resolveu exercício de números complexos. Então, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre matemática, trigonometria e números complexos? Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Se tiver alguma dúvida, podem fazer perguntas aí no comentário. E também sugestão, né? Se vocês tiverem sugestão sobre algum tema que vocês querem que eu aborde sobre matemática, vocês podem colocar aí nos comentários. Então é isso, gente. Não esqueça de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima.